E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo ele não tem um roteiro específico, né? É mais uma conversa. Eu gostaria de falar com vocês um pouco aí sobre os meus pensamentos em relação ao novo filme do Superman, que é, pra mim, né, na minha opinião, possivelmente o maior filme ou o principal filme de 2025. Lógico que isso é pra mim, eu espero que esse seja o grande filme de 2025 de fato, e eu tenho muita esperança, acredito que isso vai acontecer. Então, o que nós podemos falar sobre esse filme, né? Por que ele gera tanta expectativa, não só em mim, mas em muita gente? Eu já fiz uma enquete aí no canal, e do que o pessoal tá esperando, se é esse filme ou um outro filme, e esse filme ele ganhou com bastante vantagem. Eu tenho visto também que no YouTube esse é um dos filmes mais hypado, assim como também nos trailers, é o filme que mais assistido. Enfim, a gente sabe que é um filme que ganhou bastante o público no trailer. É um trailer diferenciado, né? Muita gente não tava botando muita fé. Eu sei que o DCU como um todo, ou melhor, a Warner, né, na DC, ela tem estragado as coisas nos últimos anos, criou uma expectativa lá na época do Zack Snyder, que infelizmente não deu muito certo, muitas decisões foram tomadas de forma errada, muita confusão, muitas indas e vindas, muita gente mandando e desmandando na mesma coisa, e acabou gerando um desastre ali na produção de alguns filmes, no multiverso como um todo, né, alguns filmes que fracassaram bastante. Na minha opinião, uma das maiores decepções do universo do Zack Snyder é justamente o Batman vs Superman, que era um filme que eu tinha uma expectativa muito boa, porque o Zack Snyder, inclusive, ele é muito bom em fazer trailers, né, marketing de filmes com trailers, e ele tava fazendo isso legal, bem, até que lançou o filme. Enfim, não vou falar muito sobre isso, que eu acho que isso é algo muito discutido já há bastante tempo na internet. Também não vou falar do Henry Cavill, né, se ele deveria de ter continuado ou não. Eu gostaria de falar mais sobre o filme novo, né, sobre o filme do James Gunn. E é justamente o James Gunn que me dá um pouco mais de esperança de ver um filme bom do Superman esse ano no cinema. Porque o James Gunn, ele pode ter muitos defeitos, né, pode ter muita gente que não gosta dele, muita gente com dúvidas sobre a capacidade dele, mas tem uma coisa que aumenta muito a minha esperança em relação ao James Gunn, que é o fato em relação a gestão anterior da Warner de não ter a liberdade que o James Gunn tem. E junto com isso, o conhecimento que o James Gunn tem de quadrinhos. Então, se a gente soma o fato de que hoje ele possui muito mais liberdade de criar aquilo que ele realmente quer criar e não do que os executivos querem criar, somando ao fato de que ele conhece os quadrinhos, de que ele conhece os personagens, que ele conhece a essência deles, a possibilidade de se fazer um filme bom é muito maior. Então, o Zack Snyder, por mais que ele seja um ótimo diretor, né, pelo menos foi por um bom tempo, na minha opinião, um grande diretor, ele não tinha o conhecimento que o James Gunn tem, e muito menos a liberdade que o James Gunn tem. Eu acredito que até ele tinha um certo nível de liberdade ali, mas me parece que é muito diferente do que o James Gunn tem hoje. E o conhecimento que o James Gunn tem é muito maior também em relação aos quadrinhos. Ao meu ver, o James Gunn, ele entende muito mais o Batman. Inclusive, ele já falou que o personagem preferido dele da DC é o Batman. Então, se você tem um diretor que conhece o personagem, lê os quadrinhos do personagem, sabe como o personagem se comporta e quer trazer pro cinema o que o personagem é, a chance de dar certo é muito maior. Então, se a gente pegar aí, comparar de novo com o Zack Snyder, que entendia, ok, ele entende um pouco sobre quadrinhos, eu não tô falando que o Zack Snyder não entende, né? Não é isso que eu quis dizer, eu quero dizer a diferença entre os dois. E você pega o Zack Snyder, que traz pro cinema a visão dele, que é totalmente diferente dos quadrinhos, porque foi justamente isso que ele quis fazer, né? Quando ele decidiu ali que o Superman podia matar, é a visão dele, não é a visão dos quadrinhos. Quando ele decidiu que o Batman mata, é a visão deles, não é a visão dele e não é a visão dos quadrinhos. E ele foi fazendo isso basicamente em várias situações durante o DCEU. E eu acho que é diferente do que o James Gunn vai fazer. Também não acredito que o James Gunn não vá fazer adaptações em situações que vão ser diferentes dos quadrinhos. Eu acho que ele vai fazer adaptações, o cinema sempre vai ter adaptações, eu acho que isso é uma necessidade para que as coisas funcionem melhor, e é normal, cada diretor precisa deixar a sua marca, cada diretor tem o seu estilo, e eu entendo que o James Gunn vai querer fazer isso no Superman, bem como nas outras obras do DCU que forem saindo, né, que forem sendo produzidas. Mas
é realmente isso que eu queria conversar com vocês, né? Que a minha esperança é que esse filme, ele realmente seja produzido de uma visão totalmente diferente do que a gente estava acostumado até agora. De trazer um Superman muito mais parecido com os quadrinhos. O fato de nós termos um filme baseado em obras de sucesso, como Superman Grandes Astros, por exemplo, né? Já mostra que nós vamos ter um Superman com uma cara totalmente diferente do que nós tínhamos visto do Henry Cavill. Um Superman muito mais otimista, né? Um Superman muito mais esperançoso. Um Superman muito mais parecido com o Superman dos quadrinhos de fato. E eu acho que isso é uma coisa que eu sentia falta, né? É uma coisa que eu tava querendo ver já faz um tempo. Então a gente passa às vezes muito tempo lendo ou vivendo de imagens antigas, né, de animações, mas acaba chegando um momento onde faz falta você ver isso no cinema. Principalmente quando nós temos o MCU, por exemplo, que fez muito sucesso com muitos personagens, muitos filmes, e você vê vários personagens fazendo sucesso e às vezes o seu personagem, que é o seu favorito, tá esquecido, né? Tá guardado ali e quando é feito alguma coisa é péssima, ou não é tão boa. Então, acho que por isso que eu tô muito mais feliz, né, agora de ter uma possibilidade de termos um Superman realmente mais parecido com os quadrinhos nos cinemas. Então, eu gostaria de saber aí o que vocês acham sobre isso. Se pra vocês também é isso que vocês estão imaginando, de que o James Gunn, ele vai ser capaz de trazer um Superman mais parecido com os quadrinhos, um Superman mais alegre, mais otimista, mais esperançoso, ou se vocês acham que o James Gunn, ele não tem capacidade de fazer isso. Me diz aí também se vocês acham que o James Gunn vai conseguir fazer algo melhor que o Zack Snyder, ou nós vamos continuar no mesmo caminho. Gostaria de ver o comentário de vocês. Não deixe de dar um joinha no vídeo aí para ajudar o canal e até mais.